Agora a gente está iniciando a gravação, tá? Só para deixar registrado. Boa noite, né, a todos presentes neste momento. Quero registrar aqui que a gente está iniciando, né, agora às 19 horas e 47 minutos, no horário de Cuiabá, no dia 23 de junho, né, de 2025. Né, eu sou o professor Dr. Gleison Peralta Pérez, né, quero agradecer aqui a presença da banca avaliadora, né, o professor Leandro Diniz e a professora Sônia Maria, né, em especial a Juliane Cristina da Silva, né, que vai hoje poder fazer a apresentação, né, do seu trabalho de conclusão de curso, né, um pouco dos resultados que ela conseguiu diante da sua condução, né, de pesquisa, né, e aprofundamento teórico conceitual. Então, eu vou trazer um pouco aqui, um breve currículo, né, dos professores avaliadores, né, quero agradecer de coração aqui ao professor Leandro Dias Curvo, né, pela disponibilidade, pelo cuidado da leitura do texto, né, com aquilo que ele se propõe a nos contribuir aqui e a brilhantar com as suas reflexões essa noite, né, além também da professora Sônia Maria Zanese Pérez, né, que também abrilhanta um pouco a nossa noite aqui com as suas reflexões. O professor Leandro Dias Curvo, né, um pouco do currículo dele, ele é mestre em estudos, né, da cultura contemporânea, né, ele é especialista em gestão estratégica de pessoas, né, além de ser graduado em administração pela Universidade Federal de Mato Grosso, né, atua em pesquisa nas áreas de gestão de pessoas e planejamento estratégico, exerceu o cargo de assistente em administração na UFMT, atuando na área de gestão de pessoas. Ele é professor, né, do ensino básico, técnico e tecnológico do IFMT no campus avançado de Diamantino e atua no curso, né, de técnico integrado em administração. Além de já esteve na coordenação do próprio curso, né, de técnico em administração e também na direção geral do campus, né, e atualmente está como chefe do departamento de ensino, né, então seja muito bem-vindo, professor Leandro. A professora Sônia Maria Zanese Pérez é professora doutoranda em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, né, na linha de pesquisa Estado, Políticas e Instituições Educacionais. Ela é mestra em História pela mesma instituição, né, possui especialização em Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar e tutoria em Educação à Distância e Docência no Ensino Superior. É graduada em Pedagogia e História e autora do livro Gestão Democrática Escolar, Fundamentos, Princípios e Experiências. E também uma das organizadoras dos livros, né, Saberes Históricos e Práticas Culturais, Educação, Desafios e Perspectivas, né, outra obra também, Educação entre Saberes e Práticas Pedagógicas, e os Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil, Saberes para a Vida, né, além de estar também como professora formadora, né, no curso de História da DEAD também, na disciplina de estágio. Então, seja bem-vinda, professora Sônia, né, e professor Leandro. Diante das considerações iniciais agora, né, a acadêmica Juliane, ela vai fazer a apresentação do seu trabalho, né, intitulado Arte e Tecnologia, a democratização da arte através de criações digitais no espaço midiático urbano. Então, agora, Juliane, né, seja bem-vinda, eu vou te dar a palavra, você tem entre 10 até uns 15 minutos para você fazer a sua apresentação, suas considerações, né, então eu desejo uma boa apresentação, caso qualquer coisa que precisar, eu estou por aqui, tá bom? E seja bem-vindo e boa noite novamente a todos. Obrigado. Fica à vontade, Juliane. Obrigada, professor Gleison. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá bem. Bom. Eu não vou poder visualizá-lo, né, porque eu vou colocar aqui para aumentar, né, a apresentação. Então, assim, se tiver alguma falha na minha oralidade aqui, vocês me avisam, por gentileza. Boa noite a todos, né? Eu me chamo Juliane, sou acadêmica do curso de Artes Visuais, como o professor Gleison já me apresentou, né? Sou orientanda do professor Gleison Peralta, do doutor Gleison Peralta, né? E gostaria de agradecer aqui a banca avaliadora, a professora mestre Sônia Maria, o professor mestre Leandro, né? E dizer, assim, que é um trabalho que a gente... É minha segunda graduação, então, assim, na verdade, a gente, quando começa a fazer graduação, a gente já fica pensando, né? Mas por que, né, a segunda? Mas professor tem dessas, sempre vai procurar algo a fazer. Então, o meu título da minha
pesquisa, TCC, Arte e Tecnologia, Democratização da Arte através das criações digitais no espaço midiático urbano. A introdução, ela parte do princípio de que a relação entre a arte e a tecnologia tem transformado as maneiras como as pessoas criam, compartilham e interagem com as obras artísticas. Então, a arte digital, especialmente nesses espaços urbanos, promove umas novas formas de expressão e amplia esse acesso à cultura. Então, nesse estudo, busca-se analisar como essas tecnologias contribuem para a democratização da arte, aproximando diferentes públicos e incentivando a participação social, tá? Então, aí, quais foram os objetivos? O objetivo geral foi analisar como a arte digital amplia esse acesso cultural e educativo, investigando como as criações digitais promovem esse acesso democrático à arte no espaço urbano e midiático, e explorando a interatividade e a participação social através da arte digital. Juliane, Oi. os slides não tá passando, eu acho que você deve estar... Agora passou agora, apareceu lá no teórico. Acontece. Fica muito pequeno assim, por isso que eu estou indo lá. Mas aí, se não passasse, me avisa, professor, por gentileza. Tá, Joia, você está no slide 4. Isso, aí a construção teórica, né, partiu da base teórica desses autores, né, o Arlindo Machado, que ele fala um pouquinho sobre a mídia como linguagem, a reconfiguração da autoria, da recepção artística, né, a Gisele Bigman, né, que fala sobre a arte digital no espaço público, o André Lemos, que fala um pouco sobre a cybercultura, a comunicação em rede e a participação social, e Ana Mãe Barbosa, né, que ela fala sobre a questão da proposta triangular do ensino e a educação estética e crítica na era digital. Então, o TCC ele foi dividido com principais discussões sobre a arte digital no processo interativo e colaborativo, o espaço urbano como galeria expandida, a educação, a arte e a tecnologia na BNCC, né, porque estamos falando de práticas pedagógicas, e a cybercultura como ambiente de produção e recepção artística. Diante dessas bases teóricas, eu achei importante trazer, não sei se passou, professor? Está no 4 aí, agora passou para o 5. Eu tenho que parar de apresentar para ele passar, não sei o que está acontecendo. Mas, diante dessas bases teóricas, achei importante trazer aqui uma citação da Gisele Bigman, né, que ela fala: a arte digital tensiona as estruturas urbanas e reconfigura seus modos de uso. Então, a arte, ela promove, sim, uma inclusão cultural, amplia essa participação social e redefine esses conceitos de autoria estética e mediação artística. Ela atua como uma ferramenta educativa e social, permitindo novas formas de interação, expressão e construção coletiva de significado. Então, a integração da arte com a tecnologia nos espaços urbanos e na educação estética, ela proporciona, sim, um ambiente de criação mais aberto, dinâmico, participativo, onde o público se torna coautor da experiência artística. Então, a tecnologia traz aí esses avanços também na arte. E aí, a metodologia adotada foi a metodologia qualitativa, com foco nos textos e discussões e vivências, né? Foi feita uma revisão teórica sobre a arte digital, educação e tecnologia na cidade, foi feita uma compreensão do que é a arte como um processo interativo, social e pedagógico, uma dimensão interdisciplinar, né? Como que é essa dimensão interdisciplinar? A arte, ela integra saberes, a comunicação e a tecnologia. Ela promove uma leitura crítica da imagem do espaço urbano e ela valoriza essas criações artísticas como prática formativa e democrática. Foi feita uma análise documental, que foi o levantamento de obras e conceitos sobre a arte digital, através desses autores que eu citei anteriormente, identificando os temas, fundamentação para análise crítica dessas práticas, falando um pouco da questão da cybercultura no contexto de estudo, a cultura em rede e a interatividade e colaboração nesse espaço urbano. Essas foram as metodologias. Aí, diante do que eu apresentei aos senhores, né? Aqui eu trago alguns achados, né? Então, a arte digital, novas autorias e experiências.
falando de arte, sobre a questão da arte no espaço urbano e a arte digital, então a gente percebe que a cidade, ela é como uma tela digital, né? A arte, ela sai dos museus e ela ocupa esses espaços urbanos, conforme Machado cita. Elas são projeções também com QR codes, intervenções visuais. Ela traz uma interatividade e autoria, né? Na qual o público participa dessa criação, e eu vou apresentar mais adiante para vocês sobre isso. Ela quebra essa comunicação linear, né? Então ela é um fluxo em rede, ela é como um processo e não um produto. Então a arte ela pode ser mutável, baseada em dados e algoritmos. Ela requer habilidade cognitiva e digitais. E aí, como exemplo práticos, né, que foram meus achados, eu trago aqui o grafite digital interativo, né? Esse grafite digital interativo foi um achado que ele é um processo que funciona assim. Então, ele é algumas projeções que é feita em paredes de edifícios, né? E aí essas projeções em vídeos, elas passam por uma participação, né, uma interação com o público. Então, como que é feito? Primeiro é feita uma instalação de um laser, um equipamento, é montado projetores que apontam para essa parede desse prédio, né, e aí essa projeção, as pessoas usam um ponteiro de um laser para acionar esses dispositivos, e no processamento desse laser é feita toda a criação de arte. Então, é uma participação, o desenho imediato, ele é projetado nessas paredes, e ela tem a participação ativa, a interação desse público. Então, aqui, se vocês podem analisar, esse aqui está esse prédio aqui, ó, e está parecendo que está escrito, mas isso são projeções. É um conceito de arte, né? É uma arte que não não usa-se tinta, né? Digamos assim, utiliza-se de recursos digitais e, como vantagem, né, tem uma total participação interativa de todo o público. Então, o público passa a ser coautor dessa arte, que é esse bem aqui de baixo, se vocês observarem, está aqui, né, no prédio escrito, tem uma paisagem. Também eu trago aqui os retratos colados por comunidades globais via plataformas digitais. Também é outro achado, né? Que é o Insight Out Project, né? Que é criado por um artista francês, é um movimento artístico global, onde as comunidades colam retratos fotográficos, são essas duas imagens logo acima, tá? Em espaços públicos para dar visibilidade às causas culturais, políticas, né? Então, como que acontece isso? Geralmente as fotografias são tiradas pela comunidade, ou grupos, né, que retratam uma comunidade, ou uma identidade, alguma questão de cunho político, social. Ela é enviada a uma plataforma, essas fotos que foram tiradas, e essa plataforma é uma plataforma oficial, né, do projeto, onde são transformados em posters, né, em grande escala. Essa impressão, ela sofre um reenvio desses posters, e a ação local é as comunidades que enviou colar esses retratos em muros, ruas, edifícios públicos, como forma de protesto ou celebração visual, né? Então, aqui nós temos dois exemplos que eu trouxe. Então, assim, o objetivo principal é dar voz a essa população, né, esse povo, e também qualquer grupo pode fazer esse tipo de arte, porque é uma arte acessível e tem tudo a ver com a tecnologia. Tá? Então, são os dois exemplos. E aqui sobre o QR Code, eu trouxe esses dois exemplos também, né? A arte a partir do QR Code. E aí eu finalizo essa parte, né, desses achados, dizendo que a tecnologia é como ponte artística e social. Então, as plataformas digitais, viabilizam essa colaboração. A arte urbana torna-se uma linguagem política e cidadã, sim, né? Porque a gente vê aqui que tem a questão social, política também envolvida, tá? Aí também é importante dizer que a arte, né, e a BNCC na educação estética desse século XXI estão alinhadas. Então a arte ela tem uma conexão voltada para a BNCC, onde estimula o pensamento crítico, científico e criativo.
envolve essas competências digitais de valorização cultural, incentiva a expressão por múltiplas linguagens. A arte digital na escola, ela acontece, eu sou professora, né, de ensino básico, então a gente sabe que acontece, infelizmente a gente não tem todos os acessos, né, que nós gostaríamos, né, e aí eu trago também isso, que é a questão da inclusão, né? Mas as ferramentas interativas, acessíveis e criativas, como softs de IA, animação e colaboração online também é importante para essas criações. E aqui a gente traz, eu trago aqui como exemplo, que eu citei no trabalho em si, a proposta triangular de Ana Mãe Barbosa, né? Que ela trabalha com essa proposta de o quê? De produção, né? Os alunos criam essas obras de artes deles mesmos, e depois a produção é aqui o fazer, né? Depois é a apreciação, eles observam, analisam, interpretam como é essa arte, as deles e dos colegas, e por último a contextualização, né? Que é a relacionar essa arte ao seu contexto histórico, social e cultural, que é o que nós estávamos falando anteriormente, a importância de trabalhar a arte dentro desse contexto, né? Com a questão também política, social, cultural. E aí, o diálogo com a tecnologia, né, a arte digital como processo de linguagem, a avaliação crítica de mídias digitais e o professor como mediador estético e digital. Então, para o professor ser esse mediador, é preciso ter uma inclusão das tecnologias, né, dos TICs, para ampliar esse repertório cultural. É necessária uma formação de sujeitos mais criativos, éticos e participativos. E aí a gente vê que a democratização ainda, ela tem alguns passos, né, para chegar, né, infelizmente. O espaço urbano da Galeria Expandida também, que é outro tópico que apresenta um TCC, ele traz aqui como que a cidade, ela se comporta como plataforma estética, né? Então, o espaço público, ele não é mais só um espaço funcional, ele é um território simbólico e sensorial, né? Ele traz intervenções artísticas digitais, projeções, grafites digitais, instalações, performances interativas, obras efêmeras e participativas. Ele traz aqui a transformação do espectador, né? Porque o corpo como parte da obra, a imersão sensorial da coautoria, né? Então, o espectador, ele tem essa autoria também na arte quando ela está no espaço urbano. A democratização do acesso à arte, né? A arte fora do museu, ela está na rua, então ela é mais democrática. O acesso em áreas periféricas também, né? E a tecnologia como mediadora social. Então, ela traz uma multiplicidade de vozes, narrativas, uma arte como provocação estética, política e cidadã. E aí eu trago aqui como 2 exemplos também, né? Esse tipo de arte, como provocação estética, política e cidadã. E aí eu vou para os encaminhamentos finais, né, dizendo que o resultado desses achados nessa pesquisa demonstrou que a arte digital está passando aí, professor? Sim, está na tela dos resultados. Porque eu fui falando e eu me empolguei e esqueci. Então, a pesquisa demonstrou que a arte digital no espaço urbano e midiático amplia, sim, significativamente o acesso à cultura, democratizando a experiência estética. Verificou-se que o uso das tecnologias interativas, ela promove uma participação ativa do público, transformando os espectadores em coautores nas suas obras. As criações digitais aqui analisadas revelaram um forte potencial para o diálogo social, educação estética, reflexão sobre o ambiente urbano, né? E ficou bem evidente que a arte digital, ela estimula novas formas de expressão, quebrando essas barreiras tradicionais entre artista, público e obra, né? E como consideração final, o estudo confirmou. Deixa eu voltar lá para poder mostrar de novo. Como considerações finais, o estudo confirmou que a arte digital, ao integrar a tecnologia no espaço urbano, ela consolida como um importante meio de democratização cultural, promovendo inclusão social, participação cidadã e novas experiências estéticas. As criações digitais ampliam esse acesso à arte, transformam esse público em coautores e reforçam esse papel de interatividade da inteligência coletiva na construção de uma sociedade mais crítica e participativa.
tá? E aí, aqui são algumas das referências, né? Aqui eu trago também as referências das imagens, né? Os sites também dos projetos, não sei se está visível. E agradeço a participação, não sei se eu falei muito rápido, porque quando eu fico nervosa, geralmente eu falo rápido, tá, gente? Me perdoe se eu falei muito rápido. Tô nervosa. Não, para ficar tranquilo, Juliane, foi pelo menos bem esclarecedor, né? Eu acho que aquilo que você se propõe, fico muito agradecido, né, pela apresentação, pelo cuidado com o tempo, né? É, agora eu dou a palavra para o professor Leandro, que tinha combinado com ele o horário, não sei se ele tinha alguma outra atividade, né? Fique à vontade, professor Leandro, seja bem-vindo novamente. Eu vou dar a palavra para o senhor para poder fazer as considerações em relação ao trabalho da Juliane, né? Acho que puder contribuir, a gente fica muito agradecido com as reflexões do senhor. Né? Obrigado novamente por ter aceito o convite, né, meu e da Juliane, né, e a professora Sônia também pela disposição. Então, professor Leandro, fique à vontade para fazer suas considerações. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Gleison. Boa noite, pessoal. Boa noite, Juliane. Boa noite, Sônia. Juliane, parabéns, né? Primeiro pela apresentação, pelo trabalho. Quero cumprimentar aqui também Lucinéia e Ivete. Para nós é uma satisfação esse momento, né? Momento de partilha, momento que a gente consegue escutar os trabalhos, né? Escutar os colegas e a gente que está nesse processo de orientação, né, Gleison, a gente acompanha aí o desafio que é os estudantes nesse final do semestre, além do TCC, tinham também estágio, uma série de trabalho, né? E a gente consegue, né, a cada entrega dessa, a cada entrega de resultado de um TCC é um processo muito importante para a universidade, para a discussão mesmo da academia, né? Então, Juliane, eu fiz algumas considerações no trabalho, e aí eu vou mandar para o Gleison coisas assim mais de forma, né? Sobre conteúdo eu vou apresentar aqui para você, mas sobre forma, em relação à estruturação do trabalho, coisas que acabam assim passando, né? A gente também, eu estava com 4 trabalhos orientando e acaba que algumas coisas passam pelo orientador em relação a justificativa, espaçamento, coisinhas de detalhe, né? E um ponto, a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui, lá na sua introdução, pela construção dela, ficou uma construção bem densa já, né? Eu vejo que você já começa, além da contextualização, você já entra um pouco para a discussão, você já traz ali, você já revela ali os autores que você vai trabalhar, como Lemos, né? E outros que eu vejo que você já trouxe na apresentação, mas eu senti falta de você traz só o objetivo geral, mas dentro da estrutura é legal que a gente também na introdução apresente os específicos, os objetivos específicos que seriam como se fosse, você tem o geral e como que você vai, a partir do geral, como você vai conseguir chegar no geral com os específicos, né? E além da justificativa e da problemática mais definida, assim. Foi uma questão de forma e de organização, é claro que provavelmente tem lá dentro do trabalho. Agora, uma coisa que eu fiquei muito, me chamou bastante atenção no trabalho, é porque a gente tem conversado bastante na educação sobre a tecnologia, né? A tecnologia e alguns cenários, a tecnologia ela se coloca de uma forma mais como ela, você perceba, o seu trabalho é todo voltado para os benefícios que a tecnologia pode trazer, né, para a educação, como para o ensino de artes e de como ela se manifesta no aparato urbano, né, de como ela se apresenta. Mas, na mesma medida, a gente tem problemas e desafios na educação que são de como essa tecnologia deve ser utilizada, né? De como essa tecnologia, agora, recentemente, agora em 2025 mesmo,
a gente teve a proibição dos usos dos aparelhos móveis, né? E isso, para nós que estamos aqui de linha de frente na educação, muitos pedagogos, muitos estudiosos da educação dizem que talvez não seja o caminho mais acertado, né, da proibição, mas também, em contrapartida a isso, a gente percebe que é um caminho que a gente não sabe ainda lidar, a gente não conseguiu resolver, né, e aí a forma mais assim, digamos assim, urgente que a gente conseguiu fazer foi a proibição. Mas, assim, voltando à reflexão, então, se essa tecnologia ela é tão interessante, ela é tão potente, né, como que a gente pode fazer com que ela se torne mais potente ainda? E aí, pensando na possibilidade das artes, né, pensando de como a gente conseguiria refletir, eu vejo que você traz elementos ali na discussão do seu trabalho, como os elementos da BNCC, como os elementos da cibercultura, que foi um dos autores que eu tive contato no mestrado, que foi o Lemos, né, sobre essa ideia de rede, sobre essa ideia de construção de uma nova realidade, né, e você traz e abarca no seu trabalho muito bem. Deixa eu fechar aqui mais um apontamento que eu marquei aqui, eu vou mandar para o Gleison sobre, estou passando aqui, tá, o trabalho, a parte da BNCC, e aí um autor que eu vejo que eu acho que ficou muito marcado para vocês, que as minhas orientandas também trazem muito a Ana Mãe Barbosa, né, que digamos assim, é um alicerce dentro dessa proposta triangular que você aborda, e aí como a gente conseguiria construir isso a partir das tecnologias. E para fechar aqui nas considerações finais, também aí mais ou menos na mesma perspectiva da introdução, é legal que nas considerações finais a gente de alguma forma amarre aquilo que a gente começou a construir lá. Então, eu me proponho a fazer isso, isso, isso e aquilo. Lá no final, o ideal é a gente fazer fechamento. E a gente conseguiu dessa maneira ou não, né? Para que a gente possa fechar a linha ali de raciocínio, que é o que eu estou as principais contribuições que eu trago, Gleison e Juliane, é nesse sentido ali, da introdução, da conclusão. E aí, assim, em alguma medida você já faz essa discussão dentro do trabalho sobre essa reflexão de como as tecnologias elas se tornam potentes, né, a partir desse universo, mas para a realidade da educação, quais os desafios que a gente tem, né, enfrentado diante algumas situações do contexto da gente perdeu a mão em relação ao que efetivamente é pedagógico, o que não é, né? Então, foram nesse sentido as contribuições. Eu agradeço por ter participado desse momento, Gleison, por um momento muito específico, porque quando o Gleison me chamou, eu falei, gente, esse trabalho aqui me chamou bastante atenção, porque eu tinha recentemente, a gente tem feito essa discussão muito forte aqui, eu sou do IFMT, então é uma coisa que a gente está vivenciando, não exatamente nesse contexto, né, mas a gente a todo momento tem se questionado de como a gente pode fazer isso, e como a gente pode fazer com o uso dessas tecnologias efetivamente de forma potente, que possa transformar vidas e que possa, de alguma forma, sustentar a educação, né? E você traz elementos muito interessantes, né, de autores já muito que vão fazer essa discussão para além da educação, né? Alguns nem efetivamente falam de educação, eles falam mais de um universo, né, da cibercultura e não exatamente da educação, mas assim, como a gente está num curso de licenciatura, eu achei interessante a gente puxar para isso. Tá, é isso, parabéns, Juliane, essas foram minhas considerações. Gleison, aí eu vou mandar o trabalho para você, tá bom? Obrigado, professor Leandro, pelas considerações, reflexões, né? Eu acho que elas são muito pertinentes, né? Com certeza vai contribuir para melhorar aquilo que em algum momento, né, Juliane e eu talvez não tenha percebido,
porque a gente fica muito envolvido, né, lendo, dali a pouco a gente não consegue ler mais aqueles detalhes e que passam. Talvez no primeiro, no segundo momento vai, depois no terceiro, parece que a gente vai É ficando por isso que é bom a banca, né? a gente fica viciado no texto. Como é que eu não consegui perceber isso? São detalhes, né? Eu acho que esse momento, nada que tire o mérito da Juliane, aquilo que ela produziu, aquilo que é dela, né? E aí acho que isso traz para que a gente possa ouvir, né? Ouvir bastante, né? Escutar bastante aquilo que as pessoas têm para dizer e que trazem com muito carinho, né? Muito carinho da leitura, porque leu, percebeu e se falou porque realmente a pessoa conseguiu compreender que isso realmente necessita de um olhar mais atento, né? Mais cuidadoso de quem está aqui do outro lado. Mas obrigado, professor Leandro. Né, fico muito feliz aí pela sua participação e envolvimento com a nossa atividade aqui da banca de hoje. Dando prosseguimento, né, eu dou agora a palavra para a professora Sônia Maria Zanese Pérez, né, para fazer suas considerações em relação à apresentação da Juliane, né, e a própria leitura do texto atento que ela teve nesse caminhar. Mas seja bem-vinda novamente, professora Sônia, e fique à vontade para tecer seus comentários em relação ao trabalho da Juliane. Boa noite, professor Gleison, professor Leandro e Juliane. Eu peço desculpas porque eu deixei a câmera desligada, porque tá toda hora vocês estão congelando, eu não consegui ver. Os seus slides eu só consegui ver até o 4, os outros eu não consegui ver. Eu fiquei muito curiosa e só vi o restante da sua conclusão. Aí agora que eu liguei, aí vocês congelam, eu desligo, aí vamos ver. Ô, Juliane, obrigada pelo convite do professor para estar participando da sua banca. É igual a gente costuma falar, quando nós somos convidados para estar participando de uma banca, às vezes o seu orientador, ele fica, igual foi falado, né? Vocês fazem, manda para o orientador corrigir, volta de novo. Às vezes passa algumas coisinhas que vocês ficaram tão mecânicos ali, que a gente acaba não percebendo quando a gente encaminha para o nosso orientador. Aí a gente escreve tantas e tantas vezes, lê várias e várias vezes, aí por isso que é bom passar pela banca, né, ter alguns professores para poder ter um olhar diferenciado, mas é claro que a gente jamais vai desmerecer qualquer trabalho, nós estamos aqui somente para poder ajudar, dar um apoio maior para vocês também, ter um olhar de fora, talvez é aquilo que vocês não viram, algum detalhe, e a gente está aqui só mesmo para poder ajudar o trabalho de vocês, né? Dar um complemento maior para o seu trabalho ficar mais rico ainda. Eu gostei muito do seu trabalho, ô Juliane. Você falou que você já é professora? Sim, já sou professora, sou formada em letras. Letras. Aí, Juliane, eu percebi, no caso, que o seu trabalho nos slides eu não consegui ver realmente. Você falou que parece que desenvolveu algum trabalho lá com alguns alunos, eu não consegui ver. Não, né? Você tinha algumas imagens no seu trabalho? Eu posso projetar novamente, mas assim, não foi um trabalho desenvolvido com alunos, foi só bibliográfico mesmo. Só bibliográfico, né? Então, por isso que eu perguntei se você estava na sala de aula, porque eu, no caso, igual eu falei, é somente para poder ajudar. Eu acharia muito interessante, porque realmente o seu texto está excelente, está muito bom. Aqui no início, no resumo, você traz, né, alguns exemplos dos autores que você trabalhou, né? E aqui você fala que o principal objetivo é examinar de que forma a arte digital pode ser utilizada para fins pedagógicos e sociais. Quando eu comecei a fazer essa leitura, ô Juliane, eu imaginei que no decorrer do texto você tinha feito algum trabalho na escola, né? Ou na unidade escolar, porque fala assim, midiático urbano, ou em alguma comunidade, enfim, quando eu comecei a fazer a leitura aqui do seu trabalho, eu tive essa imaginação, porque igual eu falo, quando a gente faz a leitura, o que a gente vai lendo, a gente vai imaginando, né? Vai imaginando, fazendo aquela viagem no texto. E eu não vi mesmo, foi só mesmo de autores que você fez. Porque, igual eu falei, seria muito interessante se você fizesse essa aplicação do seu texto. Já que você falou que você é professora, seria muito interessante de você fazer
né, lá na sua disciplina que você atua, não sei se é da educação básica, do ensino médio ou educação infantil, enfim, você usaria o conceito do seu trabalho que você usou, que ficou muito bom, tá? Excelente, um texto fácil de entender, né? No caso, até qualquer pessoa que pegar o seu texto e fazer uma leitura consegue entender. Mas é igual eu falei, se você tivesse colocado na prática, né? E fizesse as ilustrações do que você falou, seria um trabalho mais enriquecedor, né? Igual a gente sempre fala, que o trabalho de arte, a gente já imagina aquelas ilustrações, né? Do passo a passo, desde o início, seria um trabalho muito mais enriquecedor, mais do que já está. Está excelente o seu trabalho. E, no caso, aqui também no seu resumo, quando você fala do seu objetivo, eu também peguei uma palavra que eu fiquei pensando, os desafios. Deixei elencado aqui os desafios. E será que está sendo feito o uso correto dessa tecnologia na instituição? Por isso que eu perguntei se você trabalhava, né, na escola, em alguma instituição. Aí fica essa palavra, a palavra desafio, porque, no caso, hoje em dia, tudo é tecnológico, tudo a gente quer para ontem as coisas, e tecnologia, por exemplo, o que a gente está usando é uma tecnologia. Você está na sua cidade, o professor Leandro na dele, a Ivete, a Lucinéia, o professor Gleison, nós estamos fazendo uso da tecnologia, né? Isso é um grande desafio. Mas será que a gente está sabendo usar de uma forma correta? Será que nós estamos sabendo usar tudo isso que você colocou aqui no seu trabalho, tudo isso que você pontuou, que cada autor colocou, que cada conceito que você colocou, será que está sendo usado da forma correta? Lá no nosso local de trabalho. Porque hoje em dia nós temos o diário eletrônico, né? Tudo é eletrônico. Nós temos as plataformas digitais, nós temos os Chromebooks, nós temos, né, os tablets que tem lá na nossa rede. Será que esses alunos estão preparados para esse uso tecnológico? Muitas vezes não. A grande maioria, sim, né? Todas essas avaliações, tanto externas como internas, a gente usa fazer, os alunos usam, né, os Chromebooks, tem os gabinetes, as escolas têm os gabinetes. E, no caso, será que eles estão preparados para essa tecnologia ou não? Como foi citado, o uso tecnológico e pedagógico do celular. Nós tivemos uma pandemia, o que foi jogado, nós temos que usar o celular. Depois, de imediato, tiramos o celular, de uma forma drástica, assim. Será que está sendo fácil a gente fazer essa retirada? Não, não está sendo fácil, não. Porque mesmo que nós temos essa lei, nós vemos que o uso dentro da sala de aula não para. Infelizmente, atrapalha muito, né? E é difícil esse desafio que nós temos. Por isso que eu falei, esse trabalho é um trabalho excelente. Nossa, você coloca vários e vários autores aqui de peso mesmo, mas a palavra que mais que eu peguei aqui do seu trabalho, Juliana, é a palavra desafio. Outra coisa que eu vi você também, eu acho que são 4 slides que eu consegui visualizar, você colocou ali vários exemplos. Naqueles slides que eu consegui visualizar, eu fiquei imaginando, eu falei, nossa, se ela conseguisse colocar em prática algum desses exemplos aqui, seria muito interessante, mesmo na sala de português, né? Aí você sairia dos teóricos mesmo, né? E já cairia na prática. Aí os alunos estariam vivenciando essa prática. Como que é feito, o que é tecnologia, de que forma que a gente pode usar, né? Porque o título do seu trabalho é Arte e Tecnologia, democratização da arte através das criações digitais no espaço midiático urbano. Aí a gente fica com aquela dúvida, igual eu falei, né? Se colocasse na prática, qual que é o resultado que eu teria, né? Porque aqui no seu texto, você coloca assim, no âmbito educacional, as tecnologias digitais vêm assumindo cada vez mais uma posição central e estratégica. Se você tivesse colocado isso na prática, você teria um outro resultado, né? Isso são apenas algumas hipóteses, algumas perguntas que a gente tem que deixar. Será que se eu fizesse esse trabalho na prática, lá na minha sala de aula, onde que eu estou, com os meus alunos, qual que era o resultado desse trabalho, né? E, no caso,
aqui você diz lá no comecinho do seu texto, qualquer grupo pode fazer. Aí, não sei se você lembra, lá no início você falou assim, que qualquer grupo pode fazer esse trabalho. Aí, por isso que eu estou te perguntando, se você tinha desenvolvido esse trabalho com algum grupo, né, ou na sua comunidade, ou lá na escola que você trabalha. Aí você também diz lá no finalzinho, que eu consegui pegar o último slide lá, o estudo confirmou. Olha que maravilha, Juliana, se você tivesse colocado essa frase, o estudo confirmou com várias fotos, né, com vários registros do que você tinha feito. Você poderia pegar algum exemplo daquele que você colocou lá e estar desenvolvendo, por exemplo, um só, né, com seus alunos ou numa comunidade. Olha que legal, porque lá no final você diz, o estudo confirmou. Seria interessante que se você tivesse feito, né, aí você colocaria, o estudo confirmou, com as imagens seguintes, do passo a passo. Nossa, seria um trabalho bem mais rico do que já está, igual eu falei, seu trabalho está excelente, mas ficou mais na teoria. Se tivesse colocado um pouquinho na prática, nossa, ficaria excelente. Aí, lá no final, você coloca assim, eu espero que este estudo não somente se desenvolva no ambiente acadêmico, mas também encoraje novas abordagens educacionais. Aqui você fala, não somente no ambiente acadêmico, mas também encoraje novas abordagens educacionais. Essa frase, se você tivesse feito essas ilustrações, acho que daria mais um up, né? Ó, foi feito isso, não ficou só no ambiente acadêmico, foi para o chão da escola, igual nós costumamos falar, e o resultado foi esse. Com X, com X alunos, que foi feito no dia tal, esse grupo X na aula de português, de língua portuguesa, no caso que você falou, e esse foi o resultado. Mas fica uma dica, uma sugestão, claro, uma sugestão. Mas aí, e mesmo a questão do... É claro, né? Todo trabalho, a gente, assim que finaliza, é bom você, depois que você sentar com o seu orientador, você senta e organiza a correção também do português, né? Que tem algumas questõezinhas ali para ser corrigido. Sempre tem, né? Todo trabalho que a gente faz, escreve, aí sempre tem alguma coisinha para a gente fazer a correção. Aí você senta com o seu orientador, vê essa sugestão minha e do professor Leandro. Caso vocês acatem alguma, finaliza. E não esqueça de mandar para uma correção de português, né? Seria excelente se você pegasse esse texto, fizesse essa prática igual eu estou sugerindo, o seu trabalho ficaria muito mais rico, né? Com essas imagens, desde o passo a passo, desde o início. Seria também interessante, igual eu falei, eu gostei muito do seu trabalho, trabalho fácil de entender. Com essas correções e essas sugestões do seu resultado final, seria interessante também uma publicação, porque fica um texto bem legal de entender. Só que aí, para ficar bem mais fácil de entender para uma publicação, poderia estar com essas sugestões, né? Dessas imagens, umas imagens bem... ou você poderia escolher algum daqueles, até o slide 4 que eu vi, os modelinhos ali, você poderia escolher algum, colocar em prática, porque você já está dentro da sala de aula, você já está praticamente com 90% do trabalho, né? Não sei como que anda a sua rotina, a sua vida aí. Aí seria interessante, todo mundo é corrido, né? É difícil. Colocar em prática, porque você já está dentro da sala de aula, né? Aí você só colocaria em prática e colocava juntamente com o trabalho, mas é uma sugestão. Mas do mais, ficou excelente. Parabéns, tá, Juliane? Esses são os apontamentos mesmo que eu tenho para passar para o seu trabalho, tá? São somente sugestões, tá bom? Obrigado, professora Sônia, né, pelas considerações. Juliane, fique à vontade para conversar um pouco aí com o Leandro, com a Sônia, aquilo que você achar pertinente e o que eu achar também não tem problema, não. A gente está não é obrigado a absorver tudo, mas se tiver alguma consideração, fique à vontade para fazer, tá bom? Boa noite, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o professor Leandro, quando ele falou sobre os desafios, né? Especialmente, depois que eu li o texto, tudo, eu me coloquei nesse lugar, né? Porque eu sou professora e eu sei que a maioria dos
igual a professora Sônia falou, a maioria das tecnologias, ela tem um ponto, né, favorável, mas é que a gente sabe também que dentro da nossa realidade tem muitos desafios, e eu senti falta realmente, achei muito pertinente, agradeço muito pelas contribuições, acho que é necessário sim colocar isso, até porque fica mais dentro de uma realidade pedagógica, né, a gente falar sobre esses desafios, eu até anotei aqui, né, construir as tecnologias na sala de aula é uma necessidade, a gente vê hoje que as DREs vêm trabalhando só isso, a gente, todas as formações, mas a gente que está em sala de aula, nós percebemos o grande desafio, o grande problema que está nisso aí, até porque a proibição do celular, né? Então, assim, como professora, eu faço das palavras do senhor professor Leandro as minhas. Realmente, o celular, essa proibição, a gente não, na verdade, a gente não sabe nem o porquê e se realmente é um ponto favorável ou é né, um desafio, porque assim a gente também fica nesse lema, e eu particularmente não sou de uma geração tecnológica, né? Sou apreciadora, mas não sou dessa geração, nossos alunos são. Mas será que eles sabem lidar com isso de fato? Eficaz para estudo, para conhecimento? Então, essa é a dúvida também. Eu acho que foi bem pertinente o que o senhor falou. E a professora Sônia, quando ela falou de levar para a prática, né, foi questões de tempo mesmo, professora. O professor Gleison sabe disso. Eu gostaria muito de ter feito, né, eu tenho certeza que seria com mais potência esse trabalho se tivesse ido para a prática de fato, mas a gente acabou ficando na parte só bibliográfica, de referência, pesquisa mesmo, mas eu tenho certeza que isso dá sim para a gente, de repente, estar pensando numa prática em sala de aula, e é um trabalho interdisciplinar, independente da arte, ele pode ser trabalhado em qualquer área do conhecimento. E quanto ao que a senhora me disse também sobre a questão aliás, foi o professor Leandro, desculpa, sobre confirmar o que está na introdução, na conclusão, eu anotei, acho que é válido, vou dar uma revisada novamente, né? Eu estou olhando aqui porque eu anotei tudo que vocês falaram. E quanto ao final do meu slide, que estava escrito assim, qualquer um pode fazer, eu estava me referindo àquele projeto, né, que é o projeto de tirar as fotos, né, que é um projeto que já existe, e as pessoas tiram essas fotos da comunidade, essas fotos, ela tem um cunho político, social, né, cultural, e essas fotos são encaminhadas para esse projeto e são transformadas em murais urbanos. Então, no final da minha apresentação, eu coloquei que qualquer um pode fazer, desde que tenha internet, né? Aí tem a questão da acessibilidade também. Então, foi bem válido o que foi falado, agradeço de coração mesmo as contribuições, abraço todas elas e agradeço a oportunidade, gostaria de agradecer bastante o professor Gleison por ter tido essa paciência comigo. Eu não sou fácil, né? Diga-se de passagem, todo mundo diz isso, mas ele foi muito paciente, esteve presente, né? Me cobrou, puxou minha orelha. Eu acho que a gente precisa disso mesmo. Pessoas que puxam a orelha, que cobram, para que a gente realmente, né, coloque mais eficácia, mais dedicação, alguma coisa. Mas eu agradeço muito por tudo, tá? Era só isso mesmo que eu gostaria de dizer. Obrigado, Juliane, pelas considerações, né? Tantas considerações também do professor Leandro, professora Sônia. Nós vamos sair uns minutinhos, Juliane, mas pode ficar à vontade aí, tá? Que aí, rapidinho a gente já volta. Professor Leandro, eu coloquei no grupo ali já e eu vou fazer uma chamada pelo WhatsApp, beleza? Tá bom, tá bom.
E aí, Juliane, já tomou uma água aí? Já descansou? Nossa Senhora, tô quase morrendo aqui do coração. Falei, gente, será que aconteceu? Não, tranquilo aí. Deixa eu só fazer o preenchimento de um detalhe aqui, para me fazer a leitura da ata. Então, vamos lá. Vou fazer a leitura da ata agora, né, para deixar de registro, né, daquilo que foi feito hoje. Então, vamos lá. Ata de apresentação pública do trabalho de conclusão de curso. Né? Aos 23 dias do mês de junho de 2025, às 19 horas e 42 minutos no horário de Cuiabá, né, pela plataforma Google Meet, foi realizada a defesa pública do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em artes visuais do Polo de Cuiabá, da acadêmica Juliane Cristina da Silva, com a pesquisa monográfica intitulada Arte e Tecnologia, a democratização da arte através de criações digitais no espaço midiático e urbano. A banca foi constituída pelos seguintes membros: eu, professor Dr. Gleison Peralta Pérez, presidente e orientador, professor convidado interno, professor mestre Leandro Dias Curvo, e professora convidada externa, professora mestra Sônia Maria Zanesi Pérez. Após a apresentação do trabalho de conclusão de curso, né, a banca examinadora reuniu-se e, conforme o que consta no artigo 33 da Resolução 030 de 2012 do CONEP, né, foi aprovada com a nota 9, né, então o presidente da banca, após proceder à leitura da ata, deu por encerrada a sessão, às 20 horas e 44 minutos, né, na qual foi lavrada essa presente ata, né, assinada por mim, né, professor Gleison e demais presentes. Então, parabéns, Juliane, né, pela sua apresentação, pela sua defesa, pela sua pesquisa, né, pelo aquilo que você se propôs, né, a fazer. Então, fico muito feliz, né, agradecido principalmente ao professor Leandro Dias Curvo pelas contribuições, a professora Sônia Maria Zanesi Pérez também pelas contribuições, né, que com certeza enriquecerão aí o seu trabalho, né, nesse processo de fechamento que a gente tem aí até o prazo regimental até o dia 30 de julho, né, para você fazer essas correções, fazer a postagem lá no CIGA e depois eu, como professor, fazer também a postagem no Drive, que é dos professores orientadores. Então, a palavra fica aberta, professor Leandro, professora Sônia, né, se queiram fazer algumas considerações, e depois a Juliane para a gente fazer o fechamento. É isso, parabenizar a Juliane pelo trabalho. A gente estava falando que o trabalho tem um corpo, né, e uma estrutura muito boa, e é importante a gente fazer essas reflexões, né, dentro do contexto da educação, e de como a gente vai seguir daqui para frente é um outro desafio, mas é importante sempre que, de todas as áreas do conhecimento, e dentro da pluralidade né, das áreas, a gente consiga pensar a tecnologia e de como ela pode vir ao nosso favor, né? De como ela pode somar aí dentro da educação. Então é isso, parabéns, e você com certeza, né? Eu vi a Sônia estava dizendo o quanto é enriquecedor o trabalho e como vai ser mais ainda se você usar nas suas aulas. E provavelmente você já deve fazer isso, né? Eu acredito que você já deva usar isso muito dentro das suas, né, dentro da linguagem, né? Arte como linguagem, né? É isso. Parabéns, Juliane. E obrigado, Gleison, pelo convite. Obrigada, professor Gleison, pelo convite. Juliane, parabéns mais uma vez. Mais essa etapa que você concluiu, né? Agora é só fazer os apontamentos. Se não tiver algum tempinho, se você conseguir fazer, né, o que a gente sugeriu, é lógico, fica a seu critério, a critério do seu orientador, e que você lá no seu espaço de trabalho, você consiga, com mais essa etapa que você concluiu, você sendo melhor a cada dia, né, colocando em prática tudo que você aprendeu, e melhorando mais lá o seu trabalho lá no chão da escola, e que você consiga fazer a diferença com mais esse trabalho que você adquiriu para o seu currículo. Parabéns mais uma vez, tá? Obrigada, professora Sônia, obrigada, professor Leandro. Só agradecimentos, vou levar em consideração todos os apontamentos, acho bem necessário, sim, né? Um olhar do outro, ele com certeza ele engrandece esse trabalho, né? A gente fica
automático no trabalho quando a gente está escrevendo. Queria agradecer novamente ao professor Gleison pela, né, parceria que teve comigo, paciência, tá? E dizer que as meninas que estão presentes, a Lucinéia e a Ivete, são colegas, parceiras, obrigado pela parceria, né? Toda a parceria dada até agora. Dizer que muito obrigado pela oportunidade, faz muitos anos que eu não passava por essa fase, né? Por esse desafio. Confesso que fiquei um pouco nervosa, mas agradeço mesmo de coração e vou tentar fazer o possível para que esse trabalho realmente chegue com mais potência aí para o professor, porque ele realmente trabalhou e precisa de um trabalho, né, professor? Obrigada por tudo, tá? Que eu posso, né, deixar aqui de registro, né, agradecer a Juliane, né, pela oportunidade que eu tive de caminhar com ela durante o 24/2, né, e agora nesse 25/1, dentro das possibilidades, daquilo que a gente conseguiu caminhar, né, dentro da... Porque Juliane, para além de acadêmica, de licenciatura em artes visuais, é mulher, ela é trabalhadora, então ela tem um monte de atividades, né, então isso deve ser levado em consideração, e eu considero isso, né, principalmente para as mulheres, né, que é um desafio estar no curso à distância, né, que tem um monte de atividade, que tem muitas disciplinas, que tem fechamento, estágio, que tem, né, um monte de burocracias para serem concluídas, e ela consegue, né, fechar isso dentro do prazo daquilo que foi previsto, não só ela, né, assim como a Lucinéia, a Ivete, né, a Flávia, o Elton, né, os 5 orientandos que eu tive a oportunidade de conviver com eles, mesmo que virtualmente, né, durante esse período. Eu acho que fica o registro de gratidão, né, a todos eles ali por esse movimento que a gente teve de produção, né, e acho que isso se intensificou muito mais agora para a finalização, que eu acho que era necessário, e na hora que a gente precisa falar, a gente tem que caminhar, é assim, e ninguém vai ficar para trás, e todo mundo vai junto, e a gente precisa concluir, né? A gente chega em algum momento, eu não sou de deixar ninguém para trás, também não quero que me deixem para trás, então eu vou caminhando a lado ali, né, dentro das condições que nos é oferecida, né, e às vezes a Juliane mesmo sabe, né, ligando, Juliane, cadê, vamos fazer, né, Lucinéia, a Ivete, né, o Elton, olha, vamos caminhar, né, a Flávia também, precisa de arrumar isso aqui, né, fomos caminhando e conseguimos concluir dentro das condições que nos foram oferecidas e das condições materiais que nos também, né, as condições humanas, financeiras e, né, organizacional que cada um e cada uma tem no seu dia a dia, né, diante das inúmeras atividades. Né, então fica o registro aqui de gratidão a todos vocês, viu? Agradecido mesmo, né, pela oportunidade de poder estar aqui. Agradeço ao professor Leandro pela disposição de estar aqui até agora, a professora Sônia por ter participado das 5, né, apresentações como membro externo, né, teve muito a contribuir, né, fico muito agradecido também ao professor Leandro, que eu vou poder estar em outras bancas dele, a professora Caroline, que não está aqui, mas também fica o registro que ela esteve, né, com vocês também, trazendo as suas contribuições, o professor Adriel também agora há pouco. Então, assim, são pessoas que eu tenho aí como referências, né, e de gratidão por ter dedicado aí, né, porque só para deixar de registro, para a Juliana, a Lucinéia, a Ivete, o Elton e a Flávia, a gente, quando participa da banca, não ganha nem nada mais, a gente simplesmente faz por gosto de participar e de poder contribuir. Então, isso tem que ficar registrado, né? Está no nosso ofício participar e tudo, mas se a gente também negar o convite, isso também não é um problema, mas a gente quer, sim, sempre participar, ajudar, contribuir, principalmente nesse processo da universidade pública, gratuita, de qualidade e com responsabilidade com todos e todas que nela estão, né, e que delas sairão para o mercado de trabalho no futuro, serão professores e professoras que vão se dedicar e saibam, né, que tivemos aí o cuidado, né, nessa trajetória de poder fazer o nosso melhor e doar o nosso melhor. Então, fico muito agradecido. Encerro, né, a banca de defesa agora da Juliane Cristina da Silva, né, no dia 23 de junho de 2025, né, às 20h52, no horário de Cuiabá. Então, encerra a gravação, né, e ficamos muito agradecidos pelas pessoas que estão aqui agora e os que passaram aqui antes. E muito obrigado. Né, então, agora eu vou parar a gravação e deixar de registro.